Datas comemorativas da quinzena: 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Dia 2 de novembro, dia de Finados, feriado. Dia 12 de novembro, dia do diretor ou da diretora de escola. Então, parabéns a Sandra, que é a vice-diretora, e a Vanessa, que é a nossa diretora da Escola Madre Felicidade. Dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República, que ocorreu em 1889. Estamos ainda trabalhando a consciência negra. Então, temos um texto sobre a origem das favelas no Brasil, que foi tirado e pesquisado no site Voz das Comunidades, que fala da origem das favelas, que ela se originou devido à escravidão, né? Se não fosse escravidão, não teriam favelas hoje. Questão 2. Conforme o texto, responda. Letra A. Quais os fatores que contribuíram para a origem das favelas no Brasil? Então, vocês têm que ler o texto e a resposta está no texto, tá? Essa atividade aqui de leitura, interpretação do texto, eu vou deixar com vocês, para vocês fazerem sozinhos, tá certo? Letra B, porque os negros não tiveram chance nem na área rural e nem na cidade, depois de libertos. Também a resposta está no texto. Questão 3, sobre o texto, responda. Qual o título do texto? Super fácil. Questão 4, pesquise no dicionário físico ou online as palavras do texto que estão destacadas e registre seus significados de forma bem resumida, conforme a gente já viu em aulas anteriores. Questão 5, leia com atenção. O texto sobre a proclamação da República, fonte de pesquisa, o site Toda a Matéria. Então, fala o que foi uma proclamação da República. Então, foi um grupo de militares, né, do Brasil, que no ano de 1889, eles prepararam um levante militar. O que é um levante? Eles se organizaram para tentar fazer com que o Brasil se tornasse uma república e não fosse mais uma monarquia, que tinha um imperador. A república é o quê? Ela é mais democrática, existe o voto, toda essa questão. Já a monarquia era passado o poder de pai para filho, né? Só aí eles chamaram o Marechal Deodoro da Fonseca para tomar a frente, né, desse levante militar. Só que esse marechal, ele era amigo do imperador, então ele não iria tomar o poder do imperador, certo? Então as tropas, elas se reuniram no centro do Rio de Janeiro e o Marechal Deodoro, nessa ocasião, ele estava doente, tá? Então, eles derrubam o gabinete do Visconde de Ouro Preto e naquele momento a República ainda não tinha sido proclamada, nós ainda não éramos república, ainda não éramos democracia, onde o povo escolhe quem vai no poder, o povo governa através de um representante. Isso que é a monarquia, o que a gente tem hoje, que a gente escolhe um presidente da república, que a gente escolhe o prefeito, que a gente escolhe um governador, tá? Então, somente mais tarde, quando o Deodoro voltou para sua casa, acredito que porque ele estava doente, né? Então, vários políticos insistem para que ele assine um documento declarando a extinção da monarquia, para que acabasse a monarquia, né? Que acabasse esse poder de sempre a mesma família mandar no país. Como Silveira Martins era um antigo desafeto do Marechal, ou seja, eles não se davam bem, o Marechal Deodoro que acaba assinando a moção da República e passa a ser o chefe do governo provisório. Então, ele foi um presidente provisório da monarquia. Tá, então aqui, moção significa movimento, mudança, tá? Aqui, então, depois que a monarquia foi extinta, acabou, então o Dom Pedro II, que era quem estava no poder, ele teve que se mudar, então ele saiu do Brasil e foi para a Europa, em 17 de novembro. Tá? Então, a monarquia durou 70 anos. Antes disso, de 1500, desde a invasão, até
Ainda 1800 e até 1821 tinha sido o quê? Colônia de Portugal. O Brasil era colônia de Portugal. Aí houve a independência do Brasil, que foi comemorada no dia 7 de setembro, que foi quando o Dom Pedro I, né, sancionou a independência do Brasil. Em 1822, 7 de setembro de 1822, houve a independência do Brasil, ou seja, o Brasil não pertencia mais a Portugal, o Brasil não era mais colônia de Portugal, mas ele continuava sendo uma monarquia, ele continuava passando o poder de pai para filho. Tanto que o Dom Pedro I, que foi quem sancionou, quem tornou o Brasil independente, gritando independência ou morte, né? Pelo que a gente sabe, ele passou o poder para o seu filho, Dom Pedro II. Foi o Dom Pedro II quem perdeu, aqui no caso, quando houve a proclamação da República e teve que voltar para Portugal. Então, independência do Brasil, Dom Pedro I. Quando houve a proclamação da República, que era uma monarquia, nesses 70 anos de monarquia, quem estava no poder era o Dom Pedro II. Questão 6 é para pesquisar no dicionário ou pedir para parentes que conheçam ou no Google as palavras do texto que estão destacadas. Aí vocês vão escrever aqui as palavras do texto que estão destacadas e o que vocês descobriram sobre elas. Tá? São elas que estão em negrito, tá? Não precisa ser essas sublinhadas, só as que estão em negrito, tá? Essas mais escuras, mais pretinhas, tá bem? A questão 7. Leia os itens com atenção. Esses itens, eles falam sobre ciência e tecnologia e as fontes de pesquisa foi o site Brasil Escola e Passei Direto, tá? Então, de acordo com a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, agora a gente precisa abordar ciência e tecnologia, tá? Mas como começar esse assunto? De uma forma bem breve, bem simples, bem resumida. Vamos conversar. Então, eu fiz em itens aqui, tá? Eu não quis fazer um texto porque, como é mais complexo, eu achei melhor fazer em itens para ficar mais claro. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. Então, a ciência, ela faz o quê? Ela investiga a natureza para criar novas coisas e para descobrir o porquê que as coisas são assim. A ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Através das ciências, muitas doenças foram eliminadas. Doenças que eram mortais, ou eliminadas e umas controladas, né? E permitem as pessoas viverem com qualidade de vida. A ciência possibilita avanços na saúde, na alimentação, na energia e outros. Cada vez mais a busca pelo desenvolvimento econômico é o que? O desenvolvimento do dinheiro, né? O crescimento financeiro da nossa vida e social tem ensinado que este caminho tem como pontos fundamentais a ciência e a tecnologia. Quando uma epidemia como o coronavírus, né, ele se alastra pelo mundo, ele se espalha pelo mundo, o que a gente precisa? De uma vacina ou de um tratamento, combater esse vírus. E aonde que a gente recorre? À ciência. Os países devem fazer um investimento regular, ou seja, sempre constante, na produção de conhecimentos científicos. Investir em faculdades, investir no estudo da ciência para controlar essas epidemias, para controlar coisas que possam matar a humanidade, que possam prejudicar o planeta. O objetivo das tecnologias é promover cultura através de informação e comunicação. Então, para que serve a tecnologia? Para ter cultura através da informação e da comunicação. O objetivo da tecnologia é que as pessoas consigam ter cada vez mais cultura. A gente viaja em casa, viajando na internet, por exemplo. Né? Sem sair de casa, tu pode ver o mundo inteiro.
através da internet, ler livros que a gente nunca teria acesso se não fosse a internet, ver imagens, conversar com pessoas do planeta inteiro, em tempo real. E as tecnologias, elas estão na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, quando a gente sai com os nossos amigos, no lazer, estão na nossa vida, né? Não tem mais como viver sem. Questão 8. Pesquise no dicionário ou com pessoas da sua família ou no Google, tecnologia, as palavras dos itens acima que você não conhece, que você não sabe o que significam. E registre os significados aqui de forma resumida, tá? Então, leiam o texto, o que vocês não sabem, o que significa, vão sublinhando e depois pesquisem. Questão 9. Escreva se as afirmações estão se referindo à ciência ou à tecnologia. Então, vocês vão ler as afirmações e escrever aqui do lado se estão falando sobre a ciência ou sobre a tecnologia. Questão 10 é para ler o texto e dar um título a ele. Então, vocês vão ler o texto e depois colocar um título aqui para ele. Fonte de pesquisa, Brasil Escola, UOL. Aqui tem alguns trabalhos, tá? Tá falando sobre trabalho. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Fala sobre o trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho. Então, aqui, segundo o dicionário, o trabalho é aplicação de atividade física, intelectual, serviço, esforço, fadiga e ocupação. Por que que tá entre aspas aqui? Aqui, ó. Porque foi tirado do dicionário exatamente como estava escrito no dicionário. Quando eu tiro uma frase de algum lugar exatamente como está escrito lá, que eu não mudei nada na frase, eu tenho que botar entre aspas, tá? E sempre dizer de onde eu retirei. Então, eu retirei de onde? No dicionário. E aí, vocês leiam todo o texto sobre trabalho. A gente já falou um pouquinho sobre trabalho lá em maio, né? Que dia 1º de maio é dia do trabalho. Aqui tem algumas profissões, um pintor, alguém que trabalha com computador, pode ser professor ou qualquer outra profissão que trabalha com computador. Aqui na roça, né? E aqui alguém que trabalha com costura. Vocês vão desenhar a profissão que vocês mais admiram, uma ou mais, tá? Aquela que vocês admiram e o que vocês pretendem ser quando vocês forem adultos. A letra B é para vocês resumirem o texto. Que texto que vocês vão resumir? O texto da página 5. O texto sobre o trabalho. Vocês vão dar um título para esse trabalho. Vocês vão desenhar o trabalho que vocês mais admiram. E vocês vão resumir o texto. Como eu faço para resumir um texto? Primeiro a gente faz uma leitura silenciosa ou se precisar ler em voz alta para vocês mesmos, tá? Leia uma ou duas vezes até entender bem o texto. Depois, vocês leiam o texto por parágrafo. Leia o primeiro parágrafo e sublinha as palavras-chave. O que é palavra-chave? O que é mais importante nesse texto, tá? Então, por exemplo, pega ali trabalho. Vamos supor que eu sou a Mariazinha. A Mariazinha acha mais importante aqui o trabalho. Ela lê, né? Olha aqui, ó, pelo de gato. Aí ela lê aqui, que mais que a Mariazinha acha importante? Progresso. Não vão escolher as mesmas palavras que eu, é a minha personagem Mariazinha que tá escolhendo. Eu quero ver vocês fazerem direitinho esse trabalho, essa atividade. A evolução. A Mariazinha aqui sublinhou essas 3 palavras. Depois ela vai ler o segundo aqui, vai sublinhar de novo o trabalho, ela vai sublinhar a Mariazinha fundamental, ela sublinha a vida, depois ela bota aqui que ela sublinha a libertação do homem e da mulher. Pode sublinhar a frase, pode sublinhar só uma palavra, tá? Aqui, ó, conquista da autonomia. Vai sublinhando o que acha mais interessante, o que destaca mais.
Depois a Mariazinha vai ler o último parágrafo. Vamos ver. Aqui a Mariazinha sublinhou essa frase. Aqui, isso aqui. O que mais que a Mariazinha gostou desse aqui? Aqui. Tá, Mariazinha gostou disso aí, tá? Depois das palavras destacadas, a Mariazinha pega um rascunho e faz um texto com essas palavras. Então, por exemplo, ela faz: o trabalho é a razão da evolução e do progresso na vida do ser humano. Ponto. Resumiu o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo: o trabalho é fundamental para a vida, para a libertação do homem e da mulher e para a conquista de autonomia. Ponto. Resumiu o segundo parágrafo. Tá? O que vai fazer? Vai pegar essas palavras principais destacadas e vai usar palavrinhas para ligar uma palavra a outra, mas tem que cuidar para dar sentido à frase e para não mudar o sentido do que está querendo dizer o texto. Parágrafo terceiro. O que é o parágrafo? Isso aqui é um parágrafo e esse aqui é o espacinho que a gente deixa para o primeiro parágrafo. Esse aqui é outro parágrafo, que é esse espacinho que a gente deixa para o segundo parágrafo. Esse aqui é um parágrafo, esse aqui é o espacinho que a gente deixa para o primeiro parágrafo. Tá? Então, no terceiro parágrafo, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas temos que sentir prazer no que fazemos. Isso traz harmonia e tranquilidade para o ser humano. Pronto, tá resumido o terceiro parágrafo. Meu próximo passo é ler o que eu resumi, ver se faz sentido, ver se realmente é isso que eu entendi do texto, ver se eu quero mudar alguma coisa, se tá bom assim. Depois eu passo a limpo, tá? Aqui onde é para resumir, na página 6, eu passo a limpo o meu resumo. Está feito o meu resumo do texto. Coisa do resumo é que no resumo eu não posso dizer o que eu penso. Eu vou dizer o que o texto está dizendo, não vou dar a minha opinião. O resumo, eu só vou dizer o que o texto está dizendo, isso, aquilo. Se eu concordo, se eu não concordo, não interessa. Eu vou dizer o que o texto está dizendo. Gente, questão 11. Então, vocês vão receber, junto com esses vídeos, o livro em PDF chamado Diversidade, de Tatiane Belink. Eu não sei se é assim que fala o sobrenome. Então, vocês deverão fazer o quê? Olhar como é que é a capa, as ilustrações e ler o livro, claro, ver onde fica o nome do autor do livro, observar os detalhes, os desenhos, enfim. Então, o livro que vocês começaram na primeira quinzena de outubro, agora vocês devem entregar. Quando vocês terminarem esta aula aqui, tá? Quando vocês me entregarem, que vocês forem levar para a escola a aula 13, que é de 2 de novembro a 13 de novembro de 2020, vocês deverão entregar junto o livrinho que vocês fizeram sobre os negros. E depois do livrinho pronto, batam uma foto segurando o livrinho e mandem para mim pelo WhatsApp, por favor. Vou repetir. Depois que vocês terminaram o livrinho bonitinho, tá? Batam uma foto, se peço para a mamãe, para o papai, para o irmão, para a irmã, para alguém da família que mora com vocês, bater uma foto de vocês segurando o livro e mandem para mim pelo WhatsApp, por favor, que eu preciso, tá? Eu preciso passar para a supervisão da escola, que ela vai guardar lá na escola que a gente precisa. Por que a gente precisa? Porque tem a lei número 11.645, de 10 de março de 2008, que fala sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena, a lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que fala sobre o Dia da Consciência Negra, e a lei número 12.796, de 4 de abril de 2013, que fala sobre a diversidade cultural. E a gente precisa trabalhar esses assuntos com vocês, tá? E a gente precisa deixar registros que a gente trabalhou na escola, em fotografias, tá bem? Por favor. Obrigada.
tá? Então, vocês vão fazer esse livrinho bem bonitinho. Quem não tem grampeador, pode botar um clipe, ou pode entregar assim que eu grampeio na escola, se não tiver grampeador, ou quiser amarrar com barbante, sei lá, furar e fazer com barbante, ou quiser fazer o livrinho, grudar o livrinho com cola, fiquem à vontade, tá bom? Eu quero ver o trabalho de vocês, os desenhos e o livrinho escrito de vocês. Eu já recebi as fotografias de alguns de vocês enquanto estão fazendo as atividades afros, enquanto estão fazendo o livro. Eu estou adorando e estou guardando, mas também me mandem depois que tiver com o livro pronto. A questão 12, então depois que vocês lerem esse livro aqui, vocês vão dizer se gostaram da leitura desse livro, sim ou não. E por quê? Por que gostaram e por que não gostaram?